paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos fazer agora a fase 5 dessa nossa série, de estudo sobre a Guerra do Armagedon. E vamos ver o que é chamado de o sacrifício em Bosra. Essa é uma cidade que fica ali no sul da Jordânia, onde Deus fala que ele tem um sacrifício nessa cidade. Vamos ver então que tipo de sacrifício é esse que a palavra está falando que vai acontecer nessa cidade no fim dos tempos. Vamos para o estudo. Bom, voltando aqui, vamos começar esse estudo. Aqui o título: A batalha é do Senhor Jesus. Diz assim: porque a indignação do Senhor está sobre todas as nações, e o seu furor sobre todo o exército das nações, Ele as destruiu totalmente, entregou-as à matança, e os seus mortos serão arremessados, e dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e os montes se derreterão com o seu sangue, porque a minha espada se embriagou nos céus. Eis que sobre Edom descerá, e sobre o povo do meu anátema, maldição, para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está engordurada de gordura do sangue de cordeiros e de bodes, da gordura dos rins de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra e grande matança na terra de Edom. Bom, Edom, ele é Esaú, Edom é também chamado por esse nome, que era Esaú, irmão gêmeo de Jacó, aquele que estava, aquela briga entre os dois no ventre da sua mãe, e ela foi perguntar, ao Senhor o que era aquele rebuliço dentro do seu ventre enquanto ela estava grávida, e o Senhor disse para ela que ali havia duas nações, e era Israel e Esaú, que quando nasceram, hoje vemos as duas nações quais são. São os meio-irmãos de Israel, que Jacó se transformou em Israel, que são as nações todas ao redor ali. São os descendentes também de Esaú, filhos também de Abraão. Ali no caso, filhos diretamente de Jacó. E que são todos aqueles países todos ao redor de Israel hoje ali, E esses são os que sempre foram inimigos de Israel e ainda continuarão sem sempre ser até o fim dos tempos. Aonde nessa cidade chamada Edom, que é Esaú, quando eles descobriam cidades, eles davam seus nomes, Então essa cidade aqui vai ter esse sacrifício na cidade de Bosra, matança na terra de Edom. Isaías 34, 2, 3, 5 e 6. Montes de Bosra na Jordânia. Aí é um palco onde acontecerá muitas matanças, Exércitos estarão por aí, e é onde vai acontecer o sacrifício, porque grande matança haverá nesse lugar no fim dos tempos. O Senhor virá, e fará esse grande sacrifício. Jesus batalhará em Bosra, cidade no sul da Jordânia. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. Jesus estará no Monte das Oliveiras. Aí o versículo continua dizendo: e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Zacarias 14,
3 e 4. Os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Atos 1, 11 e 12. O Monte das Oliveiras foi o último local onde Jesus pisou antes de sua ascensão ao céu. Em Atos 1, o anjo não necessariamente se refere ao onde será a descida de Jesus, mas como será, ou seja, será visível, assim como o viram subir, o verão descer, né? Então, aqui não quer dizer que necessariamente o primeiro ponto onde Jesus vai pisar será o Monte das Oliveiras. Nesse versículo aqui de Atos 1, está se referindo a que a volta de Jesus será visível. E não que ele vai necessariamente pisar ali a primeira vez. Porque tudo nos indica que Jesus vai primeiro pisar na terra dos inimigos. E virá de lá até pisar com seus pés realmente aí agora no Monte das Oliveiras em Israel, para declarar sua vitória. Primeiro ele tem que derrotar o inimigo para depois declarar a vitória, né? Então eu entendo que quando ele estiver com seus pés no Monte das Oliveiras, ele vai estar ali para declarar a sua vitória, porque já vai estar vindo de Bosra, já vai estar vindo de Edom, já vai estar vindo de Temã, né? São todas cidades ali na Arábia Saudita, na Jordânia, em vários outros países ali. Então, necessariamente não quer dizer que é no Monte das Oliveiras que ele vai pisar primeiro. Ele primeiro tem que pisar o lagar dos inimigos, né? Para depois decretar sua vitória. Aí está mais uma outra visão daquele monumento, né? Nas rochas. É a cidade de Petra, na Jordânia. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu, que falo em justiça, poderoso para salvar. Esse é Jesus, né? O profeta Isaías faz como se fosse uma pergunta: quem é este que vem de Edom, né, da Jordânia, com as suas vestes tingidas, né, de vermelho, salpicadas? E aí vem uma voz e responde: eu que falo em justiça, poderoso para salvar. O próprio Jesus responde a ele. A figura que o profeta vê está vindo da terra de Edom e da cidade de Bosra, a Petra de hoje, na Jordânia. Aí continua o texto, mais uma pergunta do profeta: por que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar? Aí vem a resposta mais uma vez: eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano dos meus remidos é chegado. E olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso, o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve, e atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Isaías 63, do 1 ao 6. Então aqui é o próprio Senhor Jesus vindo na sua ira para salvar o seu povo, né? Que estará aqui sob o ataque do anticristo, dos povos, dos reis que estarão com o anticristo. Então, o lagar aqui é um lugar onde se amassa uvas, né? Onde você coloca as uvas e vai pisando nelas para que o líquido, né, o suco da uva, saia.
Então Jesus faz aqui uma comparação das uvas como sendo os povos inimigos, onde ele vai esmagar, onde ele vai pisar, e o sangue dela, representando ali o suco da uva, vai respingar nas suas vestes. Por isso que lá em Apocalipse, João vê Jesus com as vestes tingidas de vermelho, né? Que é o sangue representado pelo suco da uva, que quando é pisado, espirra, né? Nas suas vestes. E Jesus está dizendo que vai fazer isso em Bosra, em Edom, na Jordânia, né? Edom, Esaú, aí são as ruínas, né, dessa cidade. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Né? Mais uma informação agora em Joel, dizendo que no vale de Josafá, que é o Armagedon, o vale do Armagedon, onde haverá essa grande guerra, onde nós estamos fazendo aqui o nosso estudo. O lagar, mais uma vez mencionado aqui, que é o local onde as uvas ficam e onde Jesus será vitorioso, né? Ele vai pisar esses lagares, que no caso estará pisando os inimigos. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, próprio Jesus, né? E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto de sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à grande ceia de Deus. Então, mais uma vez aqui, no caso agora em Apocalipse 19, nos dizendo que Jesus vai pisar o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso, né? E aí as suas vestes estarão tingidas de sangue, né? Porque a palavra de Deus, o qual se chama a palavra de Deus, é o próprio Jesus, né? Ele é o verbo vivo. E então um anjo vai chamar as aves de rapina, né? Os abutres e todo esse tipo de ave, para comer as carnes dos reis e dos poderosos, dos exércitos, dos generais e todos que estarão contra Jerusalém naquela época. Elas vão ajuntar para esse grande sacrifício em Bosra, esse grande sacrifício do Senhor. Não somente ali, vai começar por ali, né? Atingirá a todos os inimigos do Senhor que virão contra Jerusalém naquele dia. É o mesmo acontecimento que está sendo descrito lá em Joel e nos outros que vemos falado em Isaías e todos mais anteriores. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Sua vida, irmãos, está segura com Deus, né? Essa é a nossa segurança, a nossa esperança, né? Em que, apesar de toda a dificuldade que o povo de Deus passa e passará ainda mais no fim dos tempos, o salmista nos garante: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Então, Deus tem uma promessa para nós, né? Ele virá nos buscar. E antes disso, ele tem que destruir os inimigos. É assim que ele sempre trabalhou em todas as épocas: destrói o inimigo e salva o seu povo. Então, mais uma vez será assim no fim dos tempos. Que Deus abençoe os irmãos
que eu espero que tenha sido de mais um conhecimento, né, para os irmãos aí sobre essa fase. Então, até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Paz a todos.